3. Ben Hanscom toma um drink. Se naquela noite de 28 de maio de 1985 você quisesse encontrar o homem que a revista Time chamou de talvez o mais promissor jovem arquiteto dos Estados Unidos, conservação de energia urbana e os jovens turcos, Time, 15 de outubro de 1984, você teria que dirigir para o oeste de Omaha pela estrada interestadual 80, teria que pegar a saída de Swedon e depois a rodovia 81 até o centro de Swedon, que não é muita coisa. Lá você entraria na rodovia 92 no Bucks High Hat Eat and Up, filé de frango frito é nossa especialidade, e depois que estivesse em área rural de novo, pegaria a direita na rodovia 63, que segue reto como uma régua pela cidadezinha deserta de Gatlin e chega em Emford Home. O centro de Emford Home fazia o centro de Swedon parecer Nova York. A área comercial consistia em 8 construções, 5 de um lado e 3 do outro. Havia uma barbearia Clean Cut. Preso na vitrine havia um cartaz amarelado escrito à mão de 15 anos antes que dizia: "Se você é hippie, corte seu cabelo em outro lugar." O cinema, que só passava reprises, e a loja de $1,99. Havia uma agência do Banco Nebraska, Home Hauners, e um posto de gasolina 76, uma farmácia Rexall e a loja Ferramentas e Artigos para Fazendas, que era o único negócio da cidade que parecia ligeiramente próspero. E perto do final da rua principal, um pouco afastado das outras construções, como um pária e na beirada de uma área vazia, havia um bar comum, o Red Well. Se você chegasse àquele ponto, veria no estacionamento de terra batido um Cadillac conversível 1968, velho com antenas duplas de rádio amador na traseira. A placa da frente dizia simplesmente Cad do Ben. E dentro, ao andar em direção ao bar, você encontraria seu homem, magro, queimado de sol, usando camisa de cambraia, calça jeans surrada e um par de botas gastas. Havia leves rugas ao redor dos olhos dele, mas em nenhuma outra parte. Ele parecia talvez 10 anos mais jovem do que a idade que realmente tinha, 38 anos. "Oi, Sr. Hanscom", disse Rick Lee enquanto colocava um guardanapo de papel sobre o balcão do bar e Ben se sentava. Rick Lee parecia um tanto surpreso, e realmente estava. Nunca tinha visto Hanscom no Eu em dia de semana antes. Ele ia regularmente todas as noites de sexta para tomar 2 cervejas e todas as noites de sábado para 4 ou 5. Sempre perguntava sobre os 3 meninos de Rick Lee, sempre deixava a mesma gorjeta de $5 debaixo da caneca quando ia embora. Em termos tanto de conversa profissional quanto pessoal, ele era de longe o freguês favorito de Rick Lee. Os $10 por semana e 50 que ele deixou na época de Natal nos últimos 5 anos eram bons, mas a companhia do homem valia bem mais. Companhia boa era sempre uma raridade, mas em uma cidade de fim de mundo como essa, onde a conversa sempre era barata, era mais raro do que galinhas com dentes. Apesar de as raízes de Hanscom serem da Nova Inglaterra e de ele ter estudado em uma faculdade da Califórnia, havia mais do que um toque de texano extravagante nele. Rick Lee contava com as paradas de sexta e sábado à noite de Ben Hanscom, porque tinha aprendido ao longo dos anos que podia contar com elas. O Sr. Hanscom podia estar construindo um arranha-céu em Nova York, onde já tinha 3 dos prédios mais falados da cidade, uma galeria de arte nova em Redondo Beach, ou um prédio comercial em Salt Lake City. Mas quando chegava a noite de sexta, a porta que levava ao estacionamento sempre se abria entre as 20 e 21h30 e ele entrava, como se morasse do outro lado da cidade, e tivesse decidido ir até lá porque não havia nada de bom na TV. Ele tinha seu próprio jatinho e uma pista de aterrissagem em sua fazenda, em Junkins. 2 anos antes, ele tinha ido a Londres, primeiro para o projeto e depois para supervisionar a construção do novo centro de comunicações da BBC, um prédio sobre o qual a imprensa britânica debatia contra e a favor ardorosamente. O Guardian, talvez o prédio mais bonito a ser construído em Londres nos últimos 20 anos. O Mirror, além do rosto da minha sogra, depois de uma turnê por vários bares, é a coisa mais feia que já vi. Quando o Sr. Hanscom pegou aquele projeto, Rick Lee pensou,
Bem, algum dia o vejo novamente, ou talvez ele se esqueça de nós. E de fato, a noite de sexta, depois que Ben Hanscom partiu para a Inglaterra, passou sem sinal dele, embora Rick Lee tenha olhado rapidamente todas as vezes que a porta se abriu entre as 20 e 21h30. Bem, algum dia o vejo de novo, talvez. Ou algum dia acabou sendo a noite seguinte. A porta se abriu às 20h45 e ele entrou, usando uma calça jeans e uma camiseta com os dizeres Go, Bama, e as velhas botas, parecendo ter saído apenas do outro lado da cidade. E quando Rick Lee gritou quase com empolgação, Oi, Sr. Hanscom. Deus, o que você está fazendo aqui? O Sr. Hanscom pareceu ligeiramente surpreso, como se não houvesse nada de estranho no fato de ele estar ali. E isso não aconteceu apenas uma vez, ele apareceu todas as noites de sábado durante os 2 anos de seu envolvimento ativo com o prédio da BBC. Ele saía de Londres todas as manhãs de sábado às 11 horas, de Concorde, contou ele a um fascinado Rick Lee, e chegava ao aeroporto Kennedy em Nova York às 10h15, 15 minutos antes de ter saído de Londres, ao menos pelo relógio. Deus, é como uma viagem no tempo, não é? Comentara o impressionado Rick Lee. Uma limusine o esperava para levar até o aeroporto Teterboro, em Nova Jersey, uma viagem que não costumava durar mais de 1 hora em uma manhã de sábado. Ele estava no cockpit do jatinho antes do meio-dia, sem dificuldade alguma, e descia em Junkins por volta de 14h30. Se você seguir para o oeste rápido o bastante, contou ele a Rick, o dia parece se prolongar para sempre. Ele tirava um cochilo de 2 horas, passava 1 hora com seu capataz e 1 hora com a secretária, jantava e ia para Redwell por 1h30, mais ou menos. Ele sempre ia sozinho, sempre se sentava ao balcão do bar e sempre saía como tinha entrado, embora houvesse muitas mulheres nessa parte do Nebraska que ficariam felizes de trepar com ele até cansar. Na fazenda, ele dormia por 6 horas e o processo todo se revertia. Rick nunca tivera um freguês que não se impressionasse com essa história. Talvez ele seja gay, disse uma mulher uma vez. Rick Lee olhou para ela rapidamente, observando o cabelo cuidadosamente arrumado, as roupas bem cortadas, que sem dúvida tinham etiquetas de marca, os diamantes nas orelhas, a expressão no rosto, e soube que ela era de algum lugar no leste, talvez de Nova York. Em breve visita a um parente ou talvez a uma velha amiga de escola, e mal podia esperar para ir embora de novo. Não, respondeu ele, o Sr. Hanscom não é boiola. Ela pegou um maço de cigarros Doral na bolsa e segurou um entre os lábios vermelhos cintilantes, até que ele acendesse para ela. Como você sabe? Perguntou ela com um leve sorriso. Apenas sei, disse ele, e sabia. Ele pensou em dizer para ela, acho que ele é o homem mais solitário que já conheci na vida, mas não ia dizer uma coisa dessas para uma mulher de Nova York, que estava olhando para ele como se ele fosse uma forma de vida nova e divertida. Esta noite o Sr. Hanscom estava um pouco pálido, um pouco distraído. Oi, Rick Lee, disse ele ao se sentar e passou a observar as mãos. Rick Lee sabia que ele iria passar os próximos 6 ou 8 meses em Colorado Springs, supervisionando o princípio da construção do Centro Cultural dos Estados Montanhosos, um complexo de 6 prédios que seria entalhado na lateral de uma montanha. Quando estiver pronto, as pessoas vão dizer que parece que um garoto gigante deixou os blocos de brinquedo espalhados em uma escada, dissera bem para Rick Lee. Bem, pelo menos algumas vão, e vão estar ao menos parcialmente certas. Mas acho que vai dar certo. É a maior coisa que já tentei, e erguê-lo vai ser apavorante, mas acho que vai dar certo. Rick Lee supunha que era possível que o Sr. Hanscom estivesse com um toque de pânico. Não havia nada de surpreendente nisso, e também nada de errado. Quando você ficava grande o bastante para que reparassem em você, estava grande o bastante para tentarem atingir você. Ou talvez ele estivesse com algum vírus. Havia um bem potente por aí. Rick Lee pegou uma caneca no balcão do bar e foi em direção à torneira de chopp Olímpia. Não faça isso, Rick Lee. Rick Lee se virou, surpreso, e quando Ben Hanscom ergueu o olhar, sentiu medo repentinamente, porque o Sr. Hanscom não parecia estar em pânico, nem com o vírus que estava se espalhando, nem nada do tipo. Ele parecia ter sofrido um golpe terrível e ainda estar tentando entender o que o tinha atingido. Alguém morreu.
Ele não é casado, mas todo homem tem família, e alguém na dele acabou de bater as botas. Foi isso que aconteceu, tão certo quanto a merda desce pelo esgoto de um banheiro. Alguém colocou uma moeda na jukebox e Barbara Mandrell começou a cantar sobre um homem bêbado e uma mulher solitária. Você está bem, Sr. Hanscom? Ben Hanscom olhou para Rick Lee com os olhos que de repente pareceram 20 anos mais velhos do que o resto do rosto, e Rick Lee ficou surpreso de observar que o cabelo do Sr. Hanscom estava ficando grisalho. Nunca tinha reparado em um traço grisalho no cabelo dele antes. Hanscom sorriu. O sorriso foi medonho, horrível. Era como ver um cadáver sorrir. Acho que não, Rick Lee. Não, senhor, não hoje. Nem um pouco. Rick Lee colocou a caneca no balcão e andou de volta até onde Hanscom estava. O bar estava tão vazio quanto um bar bem distante da temporada de futebol numa noite de segunda pode ficar. Annie estava sentada ao lado da porta na cozinha, jogando cribbage com o cozinheiro. Más notícias, Sr. Hanscom. Más notícias, isso mesmo. Más notícias vindas de casa. Ele olhou para Rick Lee. Olhou através de Rick Lee. Lamento ouvir isso, Sr. Hanscom. Obrigado, Rick Lee. Ele ficou em silêncio e Rick Lee estava prestes a perguntar se havia alguma coisa que ele pudesse fazer quando Hanscom disse: Qual é o seu uísque da casa, Rick Lee? Para todo mundo nesse buraco é Four Roses, disse Rick Lee, mas para você pode ser Wild Turkey. Hanscom deu um pequeno sorriso ao ouvir isso. É legal da sua parte, Rick Lee. Acho que é melhor você pegar a caneca, afinal. O que você deve fazer é encher de Wild Turkey. Encher? Perguntou Rick Lee sinceramente atônito. Meu Deus, eu vou ter que rolar você daqui. Ou chamar uma ambulância, pensou ele. Hoje não, disse Hanscom. Acho que não. Rick Lee olhou cuidadosamente nos olhos do Sr. Hanscom para ver se ele podia estar brincando, e levou menos de um segundo para ver que não. Assim ele pegou a caneca no balcão e a garrafa de Wild Turkey em uma das prateleiras abaixo. O gargalo da garrafa bateu na beirada da caneca quando ele começou a servir. Ele viu o uísque escorrer, fascinado apesar de tudo. Rick Lee decidiu que era mais do que um toque do texano que o Sr. Hanscom tinha em si. Essa tinha que ser a maior dose de uísque que ele já servira ou jamais serviria na vida. Chamaram uma ambulância o cacete. Se ele beber isso, vou ligar para Parker e Waters em Swedon para trazerem o rabecão. De qualquer modo, ele levou a caneca e colocou na frente de Hanscom. O pai de Rick Lee uma vez disse para ele que se um homem estava em seu estado normal, você tinha que dar para ele o que ele quisesse comprar, fosse mijo ou veneno. Rick Lee não sabia se era um conselho bom ou ruim, mas sabia que se você atendia em um bar para se sustentar, ajudava bastante a impedir que você fosse massacrado pela própria consciência. Hanscom olhou para o drink gigantesco de forma pensativa por um momento e perguntou: Quanto te devo por uma dose dessas, Rick Lee? Rick Lee balançou a cabeça devagar, ainda vidrado na caneca de uísque, sem querer levantar a cabeça e encontrar aqueles olhos fundos e arregalados. Não, disse ele. Esse é por conta da casa. Hanscom sorriu de novo, desta vez com mais naturalidade. Nossa, obrigado, Rick Lee. Agora vou te mostrar uma coisa que aprendi no Peru, em 1978. Eu estava trabalhando com um cara chamado Frank Billings, aprendendo com ele, acho que se pode dizer. Frank Billings era o melhor arquiteto do mundo, na minha opinião. Ele pegou uma febre e os médicos injetaram 1 bilhão de antibióticos diferentes nele, e nenhum baixou a febre. Ele ardeu por 2 semanas e morreu. O que vou te mostrar, aprendi com índios locais trabalhando no projeto. A birita local é bastante potente, você toma um gole e acha que está descendo suave, sem problemas, mas de repente parece que alguém acendeu um maçarico na sua boca e apontou para sua garganta. Mas os índios bebem como Coca-Cola e raramente vi um bêbado e nunca vi um de ressaca. Nunca tive coragem de testar o jeito deles, mas acho que vou experimentar hoje. Me traz umas bandas de limão. Rick Lee pegou 4 e colocou sobre um guardanapo ao lado da caneca de uísque. Hanscom pegou um pedaço, inclinou a cabeça para trás, como um homem prestes a colocar colírio nos olhos, e começou a espremer o suco de limão direto na narina direita. Puta merda, disse Rick Lee, horrorizado. A garganta de Hanscom se contraiu, seu rosto ficou vermelho, e então Rick Lee viu lágrimas escorrendo pelas laterais do rosto em direção às orelhas. Agora os spinners estavam tocando.
cantando sobre o homem elástico. Ah, Deus, não sei quanto disso sou capaz de suportar, cantaram os Spinners. Hanscom tateou cegamente pelo bar, encontrou outro pedaço de limão e espremeu suco na lava ofegante fazendo caretas. Suco de limão pingava das duas narinas dele e escorria até os cantos da boca. Ele pegou a caneca, levantou e bebeu um terço. Paralisado, Rick Lee viu o pomo de Adão dele subir e descer. Hanscom colocou a caneca no balcão, tremeu 2 vezes e assentiu. Olhou para... Você é louco, Sr. Hanscom, disse Rick Lee. Pode apostar seu couro nisso, disse o Sr. Hanscom. Se lembra dessa, Rick Lee? Dizíamos isso quando éramos crianças. Pode apostar seu couro nisso. Já te contei que eu era gordo? Não, senhor, nunca, sussurrou Rick Lee. Ele agora estava convencido de que o Sr. Hanscom tinha recebido uma notícia tão terrível que o homem tinha mesmo enlouquecido, ou pelo menos abandonado temporariamente a sensatez. Eu era um tremendo balofo, nunca joguei beisebol nem basquete, sempre era o primeiro a pegar e quando brincava de pique-pega, não fazia nenhum esforço a mais do que o mínimo necessário. Eu era gordo mesmo. E havia uns caras na minha cidade que iam sempre atrás de mim. Tinha um cara chamado Reginald Huggins, só que todo mundo chamava ele de Arroto, um garoto chamado Victor Chris, alguns outros, mas o verdadeiro cérebro do grupo era um sujeito chamado Henry Bowers. Se já houve um garoto genuinamente mau andando pela face da terra, Rick Lee, Henry Bowers era esse garoto. Eu não era o único que ele perseguia. Meu problema era que eu não conseguia correr tão rápido quanto os outros. Hanscom desabotoou a camisa e abriu. Rick Lee se inclinou para a frente e viu uma cicatriz estranha e retorcida na barriga do Sr. Hanscom, bem acima do umbigo, inchada, branca e velha. Era uma letra, reparou ele. Alguém tinha desenhado a letra H na barriga do sujeito, provavelmente bem antes de o Sr. Hanscom se tornar um homem. Henry Bowers fez isso comigo há uns 1000 anos. Tenho sorte de não estar com o nome dele todo aqui. Sr. Hanscom... Hanscom pegou as outras 2 fatias de limão, uma com cada mão, inclinou a cabeça para trás e pingou como descongestionante nasal. Ele tremeu intensamente, colocou-as de lado e tomou 2 grandes goles da caneca. Tremeu de novo, tomou outro gole e tateou em busca da beirada do balcão do bar, com os olhos fechados. Por um momento segurou-se como um homem, um veleiro se segurando para se apoiar no mar agitado. Em seguida, abriu os olhos de novo e sorriu para Rick Lee. Eu podia montar esse touro a noite toda, disse ele. Sr. Hanscom, eu gostaria que você não fizesse mais isso, disse Rick Lee nervosamente. Annie se aproximou com a bandeja e pediu 2 Miller. Rick Lee serviu e levou até ela. Estava com as pernas bambas. O Sr. Hanscom está bem, Rick Lee? Perguntou Annie. Ela estava olhando para trás de Rick Lee e se virou para acompanhar o olhar dela. O Sr. Hanscom estava inclinado sobre o bar, escolhendo cuidadosamente pedaços de limão no recipiente onde Rick Lee deixava as decorações dos drinks. Não sei, disse ele, acho que não. Então tira o dedo do cu e faz alguma coisa. Como a maior parte das outras mulheres, Annie tinha uma quedinha por Ben Hanscom. Não sei, meu pai sempre dizia que um homem está em seu estado normal. Seu pai não tinha um cérebro tão bom quanto de um esquilo, disse Annie. Esquece seu pai. Você tem que acabar com isso, Rick Lee. Ele vai se matar. Após receber tais ordens, Rick Lee voltou para onde Ben Hanscom estava. Sr. Hanscom, acho que você bebeu bastante. Hanscom inclinou a cabeça para trás, espremeu. Na verdade, inalou o suco de limão desta vez, como se fosse cocaína. Bebeu o uísque como se fosse água. Olhou para Rick Lee solenemente. Big Bang, vi toda a gangue dançando no tapete da minha sala, disse ele e riu. Havia cerca de 5 centímetros de uísque na caneca agora. Já chega, disse Rick Lee e esticou a mão para pegar a caneca. Hanscom atirou delicadamente do alcance dele. O dano já foi feito, Rick Lee, disse ele. O dano já foi feito, meu garoto. Sr. Hanscom, por favor, tem umas coisas para os seus garotos, Rick Lee. Caramba, quase esqueci. Ele estava usando um colete jeans surrado e enfiou a mão em um dos bolsos. Rick Lee ouviu um estalo seco. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, disse Hanscom. A voz dele não estava em nada arrastada. Nos deixou um bando de dívidas e isto. Quero que seus filhos fiquem com eles, Rick Lee. Ele colocou 3 reluzentes dólares de prata sobre o balcão do bar, onde brilharam sob as luzes suaves. Rick Lee prendeu a respiração. Sr. Hanscom, é muita gentileza, mas eu não poderia.
Eram 4, mas dei um para o Bill Gago e para os outros. Bill Denbrough, esse era o nome dele. Bill Gago era como a gente chamava ele. Era só uma coisa que a gente dizia. Como pode apostar seu couro nisso? Foi um dos melhores amigos que já tive, e tive alguns, sabe? Até um garoto gordo como eu tinha amigos. Bill Gago é escritor agora. Rick Lee mal o escutou. Estava olhando para os dólares de prata com fascinação. 1921, 1923 e 1924. Só Deus sabia o quanto valiam agora, e apenas pelo fato da prata pura que continham. Não posso, disse ele de novo, mas eu insisto. O Sr. Hanscom pegou a caneca e bebeu até o fim. Ele devia estar caindo de bêbado, mas seus olhos não se afastaram dos de Rick Lee. Aqueles olhos estavam lacrimejantes e muito injetados de sangue, mas Rick Lee poderia jurar sobre uma pilha de bíblias que também eram os olhos de um homem sóbrio. Você está me assustando um pouco, Sr. Hanscom, disse Rick Lee. 2 anos antes, Grisham Arnold, um bêbado de fama local, entrou no Red Wheel com um tubinho de moedas de 25 centavos em uma das mãos e uma nota de $20 enfiada na tira do chapéu. Ele entregou o tubinho para Annie com instruções de colocar as moedas na jukebox de 4 em 4, colocou a nota de 20 no bar e instruiu Rick Lee a servir bebidas para todos. Esse bêbado, Gresham Arnold, tinha sido um jogador de basquete famoso muito antes do Hemingford Rams e os levou ao primeiro e provavelmente o último campeonato escolar. Foi em 1961. Um futuro quase ilimitado parecia se abrir à frente do jovem. Mas ele ficou reprovado na Louisiana State University no primeiro semestre, vítima da bebedeira, drogas e noitadas de farra. Ele voltou para casa, destruiu o conversível amarelo que os pais tinham dado a ele como presente de formatura e arrumou um emprego de vendedor-chefe de produtos agrícolas, John Deere, na loja do pai. 5 anos se passaram. O pai não conseguia suportar a ideia de demiti-lo. Acabou vendendo a loja e se aposentou no Arizona. Um homem assombrado e envelhecido antes da época pela degeneração inexplicável e aparentemente irreversível do filho. Enquanto a loja ainda era do pai e ele ao menos fingia trabalhar, Arnold se esforçou para ficar longe da bebida. Depois, ela o dominou por completo. Ele podia ser cruel, mas estava doce como chiclete na noite em que levou as moedas e pagou bebidas para todos, e todos agradeceram com sinceridade. Annie ficou colocando músicas de Moy Band porque Grisham Arnold gostava como estava sentado agora. Percebeu Rick Lee com desconforto crescente e tomou 3 ou 4 uísques com licor de ervas. Cantou com a jukebox, não provocou confusão e foi para casa quando Rick Lee fechou o Will. Ele se enforcou com o cinto pendurado em um armário embutido do andar de cima. Os olhos de Grisham Arnold afastou a caneca e cruzou os braços na frente dos $3 de prata. Deve estar. Mas você não está com tanto medo quanto eu, Rick Lee. Reze para Jesus para nunca ficar. Bem, qual é o problema? Perguntou Rick Lee. Talvez, ele molhou os lábios, talvez vi hoje a ligação de um velho amigo, um cara chamado Mike Hanlon. Eu tinha me esquecido completamente dele, Rick Lee, mas isso não me assustou muito. Afinal, eu era apenas um garoto quando conheci ele, e garotos se esquecem das coisas, não? Claro que esquecem, pode apostar seu couro nisso. O que me assustou foi chegar na metade do caminho até aqui e perceber que não foi só de Mike que me esqueci, eu tinha esquecido tudo de quando era criança. Rick Lee apenas olhou para ele. Ele não fazia ideia do que o Sr. Hanscom estava falando, mas o homem estava mesmo com medo. Não havia dúvida disso. Caía de uma maneira estranha em Ben Hanscom, mas era real. Eu quero dizer que tinha esquecido tudo sobre isso, disse ele, e bateu os dedos dobrados de leve no bar para enfatizar. Você já ouviu falar, Rick Lee, de uma amnésia tão completa que você nem sabia que estava com amnésia? Rick Lee balançou a cabeça. Nem eu. Mas ali estava eu dirigindo o CAD e de repente eu me lembrei que era de onde ele estava ligando. Derry? Mas isso foi tudo. Eu percebi que nem pensava na época de criança desde nem sei quando. Em prata. O que vocês fizeram com ele, Sr. Hanscom? Hanscom olhou para o relógio e de repente desceu do banco. Cambaleou um pouco, bem pouco, só isso.
Não posso deixar o tempo fugir, disse ele. Vou voar hoje. Rick Lee ficou imediatamente alarmado e Hanscom riu. Vou voar, mas não pilotar. Não desta vez. Vou de United Airlines, Rick Lee. Ah, ele achou que o alívio ficou evidente em seu rosto, mas não se importou. Para onde você vai? A camisa de Hanscom ainda estava aberta. Ele olhou pensativamente para as linhas brancas e inchadas da velha cicatriz na barriga e começou a abotoar a camisa. Pensei que já tivesse dito, Rick Lee. Para casa. Vou para casa. Dê os dólares de prata para os seus filhos. Ele saiu andando em direção à porta e tinha alguma coisa no jeito como ele andou, até no jeito como puxou as laterais da calça, que apavorou Rick Lee. A similaridade com o falecido e nada lamentado Grisham Arnold foi tão intensa, de repente, que foi quase como ver um fantasma. Sr. Hanscom, gritou ele alarmado. Hanscom se virou e Rick Lee deu um passo rápido para trás. Sua bunda bateu na prateleira de trás do bar e houve som de vidro quando as garrafas bateram umas nas outras. Ele deu um passo para trás porque ficou convencido, de repente, de que Ben Hanscom estava morto. Sim, Ben Hanscom estava deitado e morto em algum lugar, em uma vala ou sótão, ou possivelmente um armário com um cinto ao redor do pescoço e a ponta das botas de $400 penduradas a quase 5 centímetros do chão. E essa coisa de pé perto da jukebox olhando para ele era um fantasma. Por um momento, só um momento, mas longo bastante para cobrir seu coração de trabalhador com uma camada de gelo, ele se convenceu de que conseguia ver mesas e cadeiras através do homem. O que é, Rick Lee? Nada. Ben Hanscom olhou para Rick Lee com olhos que tinham crescentes roxos embaixo. Suas bochechas ardiam pela bebida. O nariz estava vermelho e irritado. Nada, sussurrou Rick Lee de novo, mas não conseguiu tirar os olhos daquele rosto, o rosto de um homem que morreu afundado em pecado e agora está rígido na porta lateral e fumegante do inferno. Eu era gordo e nós éramos pobres, disse Ben Hanscom. Me lembro disso agora. E lembro que ou uma garota chamada Beverly ou Bill Gago salvou minha vida com $1 de prata. Tenho um medo quase louco de qualquer outra coisa que eu possa lembrar antes que a noite de hoje acabe. Mas o tamanho do medo que eu sinto não importa, porque vai voltar de qualquer jeito. Está tudo aqui, como uma bolha enorme, crescendo na minha mente. Mas eu vou, porque tudo que já consegui e tudo que tenho agora está ligado ao que fizemos naquela época. E você paga pelo que recebe neste mundo. Talvez seja isso. Talvez seja por isso que Deus nos fez criança primeiro e nos colocou mais perto do chão, porque Ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito para aprender esta simples lição. Você paga pelo que recebe. Você é dono daquilo pelo que pagou. E mais cedo ou mais tarde, o que é seu volta para casa, para você. Mas você volta no fim de semana, não volta? Perguntou Rick Lee com lábios dormentes. Em sua crescente aflição, isso foi tudo que ele conseguiu se apegar. Você vai voltar no fim de semana, como sempre, não vai? Não sei, disse o Sr. Hanscom, e deu um sorriso terrível. Vou bem mais longe do que Londres desta vez, Rick Lee. Sr. Hanscom, dê aqueles $, de prata para os seus filhos, repetiu ele, e saiu para a noite. Que porra! Perguntou Annie, mas Rick Lee a ignorou. Ele levantou a parte móvel da bancada do bar e correu até uma das janelas que davam para o estacionamento. Viu os faróis do Cadillac do Sr. Hanscom se acenderem, ouviu o motor dar ré. Ele saiu do estacionamento de terra, levantando um tapete de poeira atrás. Os faróis traseiros diminuíram até virarem pontos vermelhos na rodovia 63, e o vento noturno do Nebraska começou a espalhar a terra que estava no ar. Ele tomou uma tonelada de álcool e você deixou ele entrar naquele carrão dele e ir embora dirigindo, disse Annie. Parabéns, Rick Lee. Deixa pra lá. Ele vai se matar. E apesar de esse ter sido o pensamento do próprio Rick Lee, menos de 5 minutos antes, ele se virou para ela quando os faróis sumiram e balançou a cabeça. Não acho, disse ele, embora pela forma como ele estava hoje, talvez fosse melhor se ele se matasse. O que ele disse para você? Ele balançou a cabeça, estava tudo confuso em sua mente, e o todo não parecia querer dizer nada. Não importa, mas acho que nunca mais vamos ver esse velho camarada. 4.
Ed Kasbrak, toma seu remédio. Se você quisesse saber tudo o que se tem para saber sobre um homem ou mulher americanos de classe média, conforme o milênio se aproxima do final, só precisaria olhar o armário de remédios, ou é o que dizem. Mas, meu Deus, dê uma olhada neste agora, que Ed Kasbrak o abre, felizmente fazendo seu rosto branco e seus olhos arregalados desaparecerem. Na prateleira superior, há Anacin, Excedrin, Excedrin noturno, Contac, Gelusil, Tilenol e um vidro grande de pastilhas Vic, que parece um Cerutan, Naturis de trás para frente, diziam os anúncios do programa de Lawrence Welk quando Ed Kasbrak era um garotinho. E 2 vidros de leite de magnésia Philips, um do tipo comum, com gosto de giz líquido, e o outro do novo, com sabor de menta, com gosto de giz líquido com gosto de menta. Há um vidro grande de Rolaids, ao lado de um vidro grande de Tums. O Tums está às vitaminas. Tem vitamina E, tem C com Rose Hips, tem vitamina ajudar naqueles problemas constrangedores de pele, e lecitina, que é para resolver o acúmulo constrangedor de colesterol no coração e perto dele. Tem ferro, cálcio e óleo de fígado de bacalhau. Tem One Day múltiplo, MyDeck múltiplo, Centrum múltiplo, e em cima do armário em si há um vidro gigantesco de geritol, só por garantia. Indo para a terceira prateleira de Ed, encontramos os jogadores utilitários do mundo da medicina patenteada. Ex-Lax, Carter's Little Pills, os 2 mantinham o funcionamento do intestino de Ed Kasbrak. Bem perto está o Calpectat, o Pepto-Bismol e o Preparation Weight, para o caso de funcionamento ser rápido demais ou doloroso demais. Havia também Tux em um vidro de tampa de rosca para manter tudo limpo depois que o serviço acabou, fosse em que quantidade fosse. Tem fórmula 44 para a tosse, Niquil e Dristan para resfriados e um vidro grande de óleo de castor. Há uma lata de Sucrets para o caso de a garganta de Ed inflamar e há um quarteto de enxaguantes bucais, Chloraseptic, Cepacol, Cepestat Spray e, é claro, o velho e bom Listerine, frequentemente imitado, mas nunca duplicado. Visine, Murine para os olhos, pomadas Cortite e Neosporin para a pele, a segunda linha de defesa caso L-lisina não atinja as expectativas, um tubo de Oxy-5 e uma garrafa plástica de Oxy-Wash, porque Ed preferia ter menos centavos a mais espinhas, e alguns comprimidos de tetraciclina, e um dos Laucatrão. A prateleira de baixo está quase vazia, mas o que tem nela é coisa séria. Avião de Ben Hanscom e cair com mais força do que o de Thurman Munson. Tem Valium, Percodan, Elavil e Darvon Complex. Tem também outra caixa de Sucrets na prateleira de baixo, mas não tem Sucrets dentro. Se você a abrisse, encontraria 6 Quaaludes. Ed Kasbrak acreditava no lema dos escoteiros. Ele estava carregando uma bolsa azul quando entrou no banheiro, colocou-a na pia, abriu e com as mãos trêmulas começou a colocar vidros, garrafas, tubos e sprays lá dentro. Sob outras circunstâncias, ele os teria pegado cuidadosamente, mas não havia tempo para gentilezas agora. A escolha, pelo ponto de vista de Ed, era tão simples quanto brutal. Começar a se mover e continuar em movimento, ou ficar parado em um lugar tempo o bastante para começar a pensar no que tudo isso queria dizer e simplesmente morrer de medo. Ed! Gritou Mayra do andar de baixo. Ed, o que você está fazendo? Ed colocou a caixa de Sucrets com os Quaaludes na bolsa. O armário de remédios estava agora quase vazio, exceto pelo Midol de Mayra em um tubo pequeno e quase terminado de Blistex. Ele começou a fechar o zíper da bolsa, ficou em dúvida e colocou o Midol na bolsa também. Ela sempre podia comprar mais. Ed, vindo agora da metade da escada. Ed fechou o resto da bolsa e saiu do banheiro, com ela pendurada ao lado do corpo. Era um homem baixo, com um tipo de rosto tímido, de coelho. Ele tinha perdido a maior parte do cabelo, o que sobrara crescia em aglomerados aleatórios. O peso da bolsa o deixava claramente inclinado para um dos lados. Uma mulher extremamente gorda estava subindo lentamente para o segundo andar. Ed conseguia ouvir a escada estalar em protesto debaixo dela. O que você está fazendo?
Ed não precisava que um psicólogo dissesse para ele que, de certa forma, se casara com a própria mãe. Myra Kasprak era enorme, era apenas grande quando Ed se casara com ela 5 anos antes, mas ele às vezes pensava que seu subconsciente vira o potencial para a enormidade nela. Deus sabia que a mãe dele era gigantesca, e ela parecia maior do que nunca ao chegar ao segundo andar. Estava usando uma camisola branca que inchava em ondas nos seios e quadris. O rosto dela, sem maquiagem nenhuma, estava branco e brilhoso. Quer dizer, com tem que viajar. O que foi aquele telefonema? Nada, disse ele, descendo abruptamente pelo corredor até o closet. Ele colocou a bolsa no chão, abriu a porta do armário e mexeu na meia dúzia de ternos pretos idênticos que estavam pendurados ali, tão ostensivos quanto uma nuvem de tempestade em meio a outras roupas mais coloridas. Ele sempre usava um dos ternos pretos quando estava trabalhando. Inclinou-se para dentro do armário, sentiu o cheiro de naftalina e lã e puxou uma das malas que estava atrás. De empurrá-lo para dentro do closet e ficar com as costas na porta até essa loucura passar, cruzou sua mente. Mas ela não conseguiu fazer isso, apesar de ser capaz. Era 8 centímetros mais alta do que Ed e 50 quilos mais pesada. Não conseguia pensar no que fazer ou dizer, porque isso era tão incomum para ele. Ela não teria ficado mais consternada e assustada se tivesse entrado na sala de TV e encontrado a TV de tela grande flutuando no ar. Você não pode ir, ela se ouviu dizer. Prometeu que ia conseguir para mim o autógrafo do Al Pacino. Era um absurdo, Deus sabia que era, mas àquelas alturas, até um absurdo era melhor do que nada. Você ainda vai ter seu autógrafo, disse Ed, vai ter que dirigir para ele. Aqui estava um novo terror para juntar-se aos que já rodopiavam pela pobre cabeça tonta de Myra. Ela deu um pequeno grito. Não posso! Eu nunca! Você vai ter que ir, disse ele. Estava examinando os sapatos agora. Não tem mais ninguém. Nenhum dos meus uniformes cabe mais. Estão apertados demais nos peitos. Mande Delores afrouxar um deles, disse ele de forma implacável. Ele pegou 2 pares de sapatos, encontrou uma caixa de sapato vazia e colocou um terceiro dentro dela. Bons e velhos sapatos pretos que ainda durariam muito tempo, mas estavam um pouco gastos demais para usar no trabalho. Quando você trabalhava dirigindo para pessoas ricas em Nova York, muitas delas pessoas ricas e famosas, tudo tinha que parecer perfeito. Esses sapatos não pareciam mais perfeitos, mas ele achava que serviam para onde ele estava indo e para onde quer que ele tivesse que fazer quando chegasse lá. Talvez Rich Tozier. Mas então a escuridão ameaçou e ele sentiu a garganta começando a fechar. Ed se deu diante do som. Ele fechou a mala e trancou. Olhou para Myra, que estava de pé no corredor, com a mão apertando o pescoço grosso e curto, como se fosse ela quem tivesse asma. Estava olhando para ele, com o rosto cheio de perplexidade e terror, e ele poderia ter sentido pena dela, se seu coração já não estivesse tão cheio de pavor por si mesmo. O que aconteceu, Ed? Quem era ao telefone? Você está encrencado? Está, não está? Em que tipo de problema se meteu? Ele andou em direção a ela, com a bolsa em uma das mãos e a mala na outra, mais ou menos ereto agora que o peso nas mãos estava mais bem distribuído. Ela ficou na frente dele e bloqueou a passagem da escada, e a princípio ele achou que ela não se afastaria, mas quando o rosto dele estava prestes a se chocar contra o bloqueio macio, que eram os seios dela, ela chegou para o lado, com medo. Quando ele passou por ela, sem diminuir a velocidade, ela começou a chorar, lágrimas infelizes. Não posso dirigir para o Al Pacino, gritou ela. Vou bater em uma placa ou em algum outro lugar. Eu sei. Ed, estou com medo. Ele olhou para o relógio, 7 Thomas, sobre a mesa ao lado da escada. 9h20. O funcionário da Delta, com voz enlatada, disse que ele já tinha perdido o último voo para o norte, para o Maine, o que saiu de LaGuardia às 20h25. Ele ligou para a Amtrak e descobriu que havia um trem noturno para Boston, saindo da Penn Station às 23h30, que o deixaria na South Station, onde ele podia pegar um táxi até o escritório da Cape Cod Limousine, na rua Arlington. Cape Cod cuidara de seu transporte para o norte.
Butch disse que teria uma limusine Cadillac abastecida e pronta para ele. Então ele iria com estilo e sem nenhum cliente pentelho sentado no banco de trás, enchendo o ar com o fedor de um charuto enorme e perguntando se Ed sabia onde ele podia arrumar uma gata ou alguns gramas de cocaína, ou as duas coisas. Vou com estilo, isso mesmo, pensou ele. O único jeito de ir com mais estilo seria ir de rabecão, mas não se preocupe, Ed, deve ser assim que você vai voltar, se sobrar o bastante de você para se enterrar, claro. Ed, 9h20. Tempo suficiente para falar com ela. Tempo suficiente para ser gentil. Mas seria tão melhor se fosse na noite em que ela saía para jogar cartas. Se ele pudesse ter saído deixando apenas um bilhete embaixo de um dos ímãs da porta da geladeira. A porta da geladeira era onde ele deixava todos os seus bilhetes para Mayra, porque ela sempre os via lá. Sair assim como um fugitivo não teria sido bom, mas isso era ainda pior. Era como ter que sair da casa dos pais de novo, e isso fora tão difícil que ele teve que fazer 3 vezes. Às vezes, o lar é onde o coração está, pensou Ed aleatoriamente. Acredito nisso. O velho Bob Frost diz que o lar é o lugar onde, quando você precisa ir lá, eles têm que te receber. Infelizmente, também é um lugar em que, quando você entra, não querem deixar você sair. Ele ficou no alto da escada, com o movimento temporariamente interrompido, cheio de medo, com a respiração chiando pelo buraco de agulha que sua garganta tinha virado, e observou a esposa chorosa. Desça comigo e vou contar o que puder, disse ele. Ed colocou as 2 malas, uma com roupas, a outra com remédios, ao lado da porta do hall da frente. Lembrou-se de uma outra coisa naquele momento, ou melhor, o fantasma da mãe, que estava morta havia muitos anos, mas que ainda falava frequentemente na mente dele. Lembrou por ele. Você sabe que quando seus pés ficam molhados, você sempre fica resfriado, Ed. Você não é como as outras pessoas, você tem o corpo muito fraco, tem que tomar cuidado. É por isso que precisa sempre usar as galochas quando chove. Chovia muito em Derry. Ed abriu o armário do hall da frente, pegou as galochas no gancho onde estavam cuidadosamente penduradas dentro de uma sacola plástica e colocou-as na mala de roupas. Bom menino, Ed. Ele e Mayra estavam assistindo TV quando a merda bateu no ventilador. Ed foi até a sala de TV e apertou o botão que baixava o telão. A tela era tão grande que fazia Freeman McNeil parecer um visitante de Brodinegan nas tardes de domingo. Pegou o telefone e chamou um táxi. O atendente disse para ele que deveria demorar 15 minutos. Ed disse que não havia problema. Ele desligou e pegou a bombinha em cima do aparelho de CD, caro, da Sony. Gastei $1.500 em um aparelho de som de primeira para que Mayra não perdesse uma única nota dos discos de Barry Manilow e do Supreme's Greatest Hits, pensou ele, e sentiu uma pontada de culpa. Isso não era justo, e ele sabia bem. Mayra ficaria tão feliz com os velhos discos arranhados quanto com os novos CDs do tamanho de discos de 45 rotações, assim como ficaria feliz de continuar morando na casinha de 4 cômodos, no Queens, até os 2 ficarem velhos e grisalhos. E, para falar a verdade, já havia um pouco de neve no alto da montanha, que era a cabeça de Ed Kasprak. Ele tinha comprado o luxuoso aparelho de som pelo mesmo motivo que comprara esta casa rústica de pedra em Long Island, onde os 2 vagavam como as 2 últimas ervilhas na lata, porque podia e porque eram formas de aplacar a voz suave, assustada, frequentemente perplexa e sempre implacável da mãe. Eram formas de dizer: consegui, mãe. Olha isso tudo, consegui. Agora, será que você pode fazer o favor de calar a boca um pouco? Ed enfiou a bombinha na boca e, como um homem imitando suicídio, puxou o gatilho. Uma nuvem do terrível gosto de alcaçuz desceu ardendo pela garganta dele, e Ed respirou fundo. Conseguia sentir passagens respiratórias quase fechadas começarem a se abrir de novo. O aperto no peito começou a diminuir e, de repente, ele viu vozes na mente, vozes fantasmas. Você não recebeu o bilhete que mandei? Recebi, Sra. Kasprak, mas, bem, no caso você não saiba ler, treinador Black. Vou dizer em pessoa. Está pronto? Sra. Kasprak. Ótimo, aqui vai, dos meus lábios para os seus ouvidos. Pronto? Meu Ed não pode fazer aula de educação física.
Repito, ele não pode fazer aula de educação física. Ed é muito delicado e se correr ou pular... Sra. Casbrack, tem o resultado do último exame físico de Ed arquivado no meu escritório. É exigência estadual. Lá diz que Ed é um pouco pequeno para a idade, mas fora isso, perfeitamente normal. Assim liguei para o médico da sua família para ter certeza e ele confirmou. Está me chamando de mentirosa, treinador Black, é isso? Bem, aqui está ele. Aqui está Ed, de pé, bem do meu lado. Você consegue ouvir como ele respira? Consegue? Mãe, por favor, estou bem. Ed, você sabe que não deve fazer isso. Eu te ensinei direito. Não interrompa os mais velhos. Consigo escutar, Sra. Casbrack, mas... Consegue? Que bom. Pensei que talvez você fosse surdo. Ele parece um caminhão subindo uma ladeira com marcha baixa. Não parece? E se isso não é asma... Mãe, vou ficar. Fique quieto, Ed. Não me interrompa de novo. Se isso não for asma, treinador Black, então eu sou a Rainha Elizabeth. Sra. Casbrack, Ed costuma parecer bem infeliz nas aulas de educação física. Adora participar de jogos e corre bem rápido. Na minha conversa com o Dr. Baines, a palavra psicossomático surgiu. Eu me pergunto se a senhora considerou a possibilidade de que meu filho seja louco? É isso que você está tentando dizer? Você está tentando dizer que meu filho é louco? Não, mas ele é delicado. Sra. Casbrack, meu filho é muito delicado. Sra. Casbrack, o Dr. Baines confirmou que não conseguiu encontrar nada. Fisicamente errado, concluiu Ed. A lembrança naquele encontro humilhante, com a mãe gritando com o treinador Black no ginásio da escola Dare Elementary, enquanto ele ofegava e se encolhia ao lado dela, e os outros garotos se reuniam em torno de uma das cestas para olhar, só voltara a ele esta noite em anos. E essa não era a única lembrança que a ligação de Mike Hanlow traria de volta. Ele sabia. Conseguia sentir muitas outras, tão ruins ou até piores, se reunindo e se debatendo como consumidores enlouquecidos em uma liquidação, entulhados na porta de uma loja de departamentos. Mas em pouco tempo, o aglomerado se abriria e elas chegariam. Ele tinha certeza. E o que encontrariam? A sanidade dele era possível, pela metade do preço, liquidação arrasadora, queima de estoque. Nada fisicamente errado, repetiu ele, respirou fundo de forma trêmula e enfiou a bombinha no bolso. Ed, disse Mayra, por favor, me conte do que isso se trata. Marcas de lágrima reluziam nas bochechas gordas, as mãos se retorciam sem parar, como um par de animais rosados e pelados brincando. Uma vez, pouco antes de pedi-lo em casamento, ele pegou uma foto que Mayra deu para ele e colocou ao lado da foto da mãe, que morrera de ataque cardíaco aos 64 anos. Na época da morte, a mãe de Ed passou do peso de 180 quilos, 184 quilos para ser exato. Ela tinha se tornado uma coisa quase monstruosa. Seu corpo não parecia mais do que peitos, bunda e barriga, com o rosto pastoso e perpetuamente consternado por cima. Mas a foto que ele colocou ao lado da de Mayra tinha sido tirada em 1944, 2 anos antes de ele nascer. Você foi um bebê muito doente, sussurrou agora a mãe fantasma em seu ouvido. Muitas vezes tememos pela sua vida. Em 1944, a mãe tinha o peso relativamente leve de 81 quilos. Ele fizera essa comparação, supunha ele, em um esforço final de se fazer parar de cometer incesto psicológico. Olhou da mãe para Mayra, de Mayra para a mãe. Elas podiam ter sido irmãs. A semelhança era tanta assim. Ed olhou as duas fotos quase idênticas e prometeu a si mesmo que não faria essa coisa louca. Ele sabia que os rapazes no trabalho já faziam piada sobre Jack Spratt e sua esposa, mas não sabiam metade da história. As piadas e os comentários debochados ele conseguia suportar, mas será que queria mesmo ser um palhaço em um circo freudiano desses? Não, não queria. Ele terminaria com Mayra. Seria gentil com ela, porque ela era muito doce e tinha ainda menos experiência com homens do que ele tinha com mulheres. E então, depois que ela finalmente velejasse para longe do horizonte da vida dele, talvez ele pudesse fazer aquelas aulas de tênis em que vinha pensando havia tanto tempo. Ed costuma parecer bem infeliz nas aulas de educação física.
Ou havia títulos de sócio da piscina sendo vendidos no UN Plaza Hotel. Ed adora participar de jogos, sem mencionar a academia que abriu na Terceira Avenida em frente à garagem. Ed corre bem rápido, ele corre bem rápido quando a senhora não está aqui, corre bem rápido quando não tem ninguém por perto para lembrá-lo do quanto é delicado. E vejo no rosto dele, senhora Kasprak, que ele sabe, já agora, aos 9 anos, ele sabe que o maior favor no mundo que ele poderia fazer a si mesmo seria correr rápido em qualquer direção em que você não esteja. Deixa ele ir, Sra. Kasprak. Deixa ele correr. Mas no final, ele casou-se com Myra mesmo assim. No final, a mesmice e os velhos hábitos foram fortes demais. Lar era o local onde, quando se precisava ir para lá, eles precisam acorrentar você. Ele podia ter vencido o fantasma da mãe. Teria sido difícil, mas ele tinha certeza de que teria conseguido se aquilo fosse tudo que necessitava ser feito. Foi a própria Myra quem acabou afastando-o da independência. Ela o condenou com solicitude, o prendeu com a preocupação, o acorrentou com a doçura. Myra, como a mãe, teve a visão final e fatal da personalidade dele. Ed era ainda mais delicado porque às vezes desconfiava que não era nada delicado. Ed precisava ser protegido de seus próprios ímpetos burros de possível valentia. Em dias chuvosos, Myra sempre tirava as galochas de dentro do saco plástico no armário e colocava junto do cabide de casacos ao lado da porta. Ao lado do prato de torrada sem manteiga, todas as manhãs, havia um prato do que poderia ser visto para um observador casual como cereal multicolorido e adoçado para uma criança, mas que um olhar mais atento revelaria ser um espectro completo de vitaminas, a maior parte das quais presentes na bolsa de remédios de Ed naquele momento. Myra, como a mãe dele, entendia e ele não teve chance nenhuma. Quando homem jovem e solteiro, ele saíra da casa da mãe 3 vezes e voltara para ela 3 vezes. 4 anos depois que a mãe morreu no hall da frente do apartamento no Queens, bloqueando a porta tão completamente com o volume do corpo que o pessoal do socorro médico, chamados pelos moradores do andar de baixo, quando ouviram o baque monstruoso da Sra. Kasprak caindo pela última vez, teve que arrombar a porta trancada entre a cozinha do apartamento e a escadaria de serviço. Ele voltou por uma 4ª e última vez. Pelo menos ele acreditara que era pela última vez. De volta para casa, lá, de volta para casa, com Myra, a porca. Ela era uma porca, mas era uma porca doce, e ele a amava e realmente ele não tivera chance nenhuma. Ela o atraíra com o olhar fatal e hipnotizador da compreensão. De volta para casa para sempre. Pensara ele na época, mas talvez eu estivesse errado, pensou ele. Talvez aqui não seja minha casa, nem nunca foi. Talvez meu lar seja o lugar para onde tenho que ir hoje. O lar é o local onde, quando você vai para lá, tem que finalmente encarar a coisa no escuro. Ele tremeu indefeso, como se tivesse saído sem a capa e pegado um vento terrível. Ed, por favor! Ela estava começando a chorar de novo. Lágrimas eram a defesa final dela, assim como sempre foram a da mãe, a arma delicada que paralisa, que transforma a gentileza e o carinho em rachaduras fatais na armadura de uma pessoa. Não que ele alguma vez tivesse usado armadura, elas não pareciam cair bem nele. Lágrimas foram mais do que uma defesa para a mãe dele, elas foram uma arma. Myra raramente usou suas lágrimas tão cinicamente, mas, cinicamente ou não, ele se deu conta de que elas estava tentando usar dessa forma agora, e estava se saindo bem. Ele não podia deixar. Seria fácil demais pensar no quanto seria solitário ficar sentado em um trem que seguia para o norte na direção de Boston pela escuridão, com a mala no compartimento acima e a bolsa cheia de panaceias entre os pés, com um medo pensando no peito como um pacote rançoso de pastilhas Vic. Era fácil demais deixar Myra, levá-lo para cima e fazer amor com ele com aspirina e uma massagem com álcool, e colocá-lo na cama onde eles poderiam ou não fazer um tipo de amor ainda mais franco. Mas ele prometera. Myra, me escuta, disse ele, deixando a voz propositalmente seca, propositalmente direta. Ela o observou com olhos molhados, nus, apavorados. Ele pensou que tentaria agora explicar da melhor maneira que pudesse. Contaria a ela que Mike Hanlon ligara e dissera que tinha começado de novo. E sim, ele achava que a maior parte dos outros também ia.
Mas o que saiu de sua boca foi coisa bem mais sensata. Vá até o escritório logo de manhã cedo, fale com Phil, diga para ele que precisei viajar e que você vai dirigir para Al Patino. Ed, não consigo, choramingou ela. Ele é um grande astro. Se eu me perder, ele vai gritar comigo. Sei que vai. Ele vai gritar. Todos gritam quando o motorista se perde. E vou chorar. Pode acontecer um acidente. Provavelmente vai acontecer um acidente. Ed, você precisa ficar em casa. Pelo amor de Deus, pare. Ela se encolheu ao ouvir a voz dele, magoada. Apesar de pegar a bombinha, Ed não a usaria. Ela viria isso com franqueza, uma que poderia usar contra ele. Bom Deus, se o senhor estiver aí, por favor, acredite em mim quando digo que não quero magoar Mayra. Não quero cortá-la, não quero nem machucá-la, mas eu prometi, todos prometemos. Fizemos um juramento com sangue. Por favor, Deus, me ajude, porque preciso fazer isso. Odeio quando você grita comigo, Ed, sussurrou ela. Mayra, odeio quando preciso gritar, disse ele. E ela fez uma careta. Aí está, Ed, você a machucou de novo. Por que não dá uns socos nela? Isso provavelmente seria mais delicado e mais rápido. De repente, deve ter sido o pensamento de dar socos em alguém que fez a imagem surgir. Ele viu o rosto de Harry Bowers. Foi a primeira vez que pensou em Bowers em anos e não ajudou em nada a sua paz de espírito. Nem um pouco. Ele fechou os olhos brevemente, depois os abriu e disse, você não vai se perder e ele não vai gritar com você. O Sr. Patino é muito gentil, muito compreensivo. Ele nunca tinha dirigido para Al Patino na vida, mas se contentou em saber que pelo menos a lei das probabilidades estava do lado dele nessa mentira. De acordo com boatos populares, a maior parte das celebridades era sacana, mas Ed dirigira para um número suficiente para saber que costumava não ser verdade. É claro que havia exceções à regra e, na maior parte dos casos, as exceções eram verdadeiras monstruosidades. Ele torcia fervorosamente pelo bem de Mayra para que Patino não fosse um desses. Ele é? Perguntou ela timidamente. Sim. Como você sabe? Demetrius dirigiu para ele 2 ou 3 vezes quando trabalhava na Manhattan Limousine, disse Ed de maneira loquaz. Ele disse que o Sr. Patino sempre dava pelo menos $50 de gorjeta. Eu não me importaria se ele só me desse 50 centavos, desde que não gritasse comigo. Mayra, é tão fácil quanto contar até 3. Você pega ele no St. Regis, amanhã às 19 horas, e leva para o prédio da ABC. Estão refilmando a última cena da peça da qual Al Patino participa. Acho que se chama American Buffalo. 2, você leva ele de volta para o St. Regis por volta das 23 horas. 3, você volta para a garagem, entrega o carro e assina a folha. Só isso? Só isso. Você pode fazer de cabeça para baixo, Marty. Ela costumava rir ao ouvir o apelido, mas agora só olhou para ele com seriedade dolorosa e infantil. E se ele quiser sair para jantar em vez de voltar para o hotel, ou ir beber, ou dançar? Acho que não vai querer, mas se acontecer, você leva ele. Se parecer que ele vai ficar na farra a noite toda, você pode chamar Phil Thomas pelo rádio, depois da meia-noite. A essa altura ele vai ter um motorista livre para assumir seu lugar. Eu jamais colocaria você em uma coisa assim se tivesse um motorista livre, mas 2 estão doentes. Demetrius está de férias e todos os outros têm trabalho marcado. Você vai estar na cama à 1 da manhã, Marty. 1 da manhã no máximo. Dou-me a garantia absoluta. Ela também não riu do absoluta. Ele limpou a garganta e se inclinou para a frente, com os cotovelos sobre os joelhos. Imediatamente sua mãe fantasma sussurrou. Não se sente assim, Ed. Faz mal para sua postura e espreme seus pulmões. Você tem pulmões muito delicados. Ele se sentou ereto de novo, sem perceber que estava fazendo isso. É melhor que seja a única vez que preciso dirigir, disse ela quase gemendo. Virei um cavalo nos últimos 2 anos e meus uniformes ficam horríveis agora. É a única vez, prometo. Quem te ligou, Ed? Como se combinado, luzes penetraram na sala, uma buzina tocou uma vez e o táxi embicou na garagem. Ele sentiu uma onda de alívio. Eles tinham passado 15 minutos falando de Patino em vez de Derry, Mike Harlow e Harry Bowers. E isso era bom. Bom para Mayra e bom para ele também. Ele não queria passar nenhum tempo pensando nem falando sobre aquelas coisas até que fosse necessário.
Ed ficou de pé. É o meu táxi. Ela se levantou tão rápido que tropeçou na barra da própria camisola e caiu para a frente. Ed a segurou, mas por um momento a questão ficou em dúvida profunda. Ela era mais pesada do que ele, cerca de 50 quilos. E estava começando a perguntar de novo. Ed, você precisa me contar. Não posso, não dá tempo. Você nunca escondeu nada de mim antes, Ed, chorou ela. E não estou escondendo agora, não de verdade. Não me lembro de tudo, pelo menos ainda não. O homem que ligou é um velho amigo. Ele... Você vai ficar doente, disse ela desesperadamente, seguindo quando ele andou para o hall da frente. Sei que vai. Me deixa ir, Ed. Por favor, vou cuidar de você. Patino pode pegar um táxi, sei lá, não vai matar ele. O que você acha, hein? A voz dela estava aumentando, ficando frenética, e para o horror de Ed, ela começou a aparecer mais e mais com sua mãe. Sua mãe, como estava nos últimos meses antes de morrer, velha, gorda e doida. Vou fazer massagem nas suas costas e cuidar para que você tome seus remédios. Eu vou ajudar você. Não vou falar se você não quiser, mas você pode me contar tudo. Ed, por favor, não vá. Ed, por favor, por favor. Ele estava descendo o corredor para a porta da frente agora, andando cegamente com a cabeça baixa, movendo-se como um homem se move contra o vento forte. Estava ofegante de novo. Quando pegou as malas, cada uma parecia pesar 50 quilos. Conseguiu sentir as mãos gordas e rosadas dela nele, tocando-o, explorando, puxando com desejo impotente, mas sem força real, tentando seduzi-lo com as lágrimas doces de preocupação, tentando atraí-lo de volta. Não vou conseguir, pensou ele desesperadamente. A asma estava pior agora, pior do que em qualquer ocasião de que ele era criança. Ele esticou a mão para a maçaneta, mas ela pareceu se afastar, se recolher na escuridão do espaço sideral. Se você ficar, vou fazer bolo de café com creme azedo, disse ela. Vamos comer pipoca, faço seu prato favorito de peru no jantar, faço de café da manhã, amanhã se você quiser. Começo agora mesmo, o molho de miúdos. Ed, por favor, estou com medo, você está me assustando muito. Ela segurou o colarinho dele e o puxou para trás, como um policial corpulento agarrando um suspeito que está tentando fugir. Com um esforço final, Ed continuou a andar, e quando estava no fim das forças e capacidade de resistir, sentiu o toque dela se afastar. Ela deu o grito final. Os dedos dele se fecharam ao redor da maçaneta e quão abençoadamente fria ela estava. Ele abriu a porta e viu um táxi checker parado lá fora, um embaixador da terra da sanidade. A noite estava clara. As estrelas estavam luminosas e lúcidas. Ele se virou para Mayra ofegante e sibilante. Você precisa entender que não é uma coisa que eu queira fazer, disse ele. Se eu tivesse escolha, qualquer escolha, eu não iria. Por favor, entenda isso, Marty. Eu vou, mas volto. Ah, mas isso pareceu mentira.